Vamos agora à sétima parte da lição 3 de História de Israel, capítulo 3. Estamos estudando o Reino Unido, o Reino Dividido. Estudamos 3 primeiros reis e vimos um período muito próspero nos dias de Salomão. Infelizmente, às vezes as pessoas têm uma riqueza, têm uma boa condição e não aproveita bem aquela riqueza. Salomão aproveitou num certo ponto, construiu um templo suntuoso, construiu fortalezas, porém certamente poderia construir mais. O homem não precisava, como diz a história, de 700 princesas e 300 concubinas. Imagine quanto esse homem gastava, né, com essa corte gigantesca. Então acaba que Salomão, ele diz também no livro de Eclesiastes, que ele contratava músicos, mandou fazer grandes edificações. Então, infelizmente, ele ainda se desvia acreditando em outros deuses. E ainda no período do reino de Salomão, Deus anunciou que o reino seria dividido. E por conta disso, o profeta já anunciou que seria dado a Jeroboão. Ele começou a perseguir aquele homem, que teve que fugir para o Egito. E aí vai ser uma herança ainda pior, que esse homem agora volta e nós veremos que ele vai até, tudo indica, né, que é ele causa a divisão da tribo e pelo jeito é ele que faz o rei do Egito invadir a tribo de Judá e destruir, levar grande riqueza de Roboão, ou seja, a riqueza de Salomão vai desaparecer agora e o reino vai começar a cair. Esse é o período que o reino de Israel vai começar a cair. Então botei aí, capítulo 2, reino dividido. Primeiro, Roboão. Ele assumiu o reino em 931 a.C., reinou 17 anos. Durante o seu reinado ocorreu a divisão do reino. Roboão permaneceu reinando sobre as tribos de Judá e Benjamim, e Jeroboão I reinou sobre as 10 tribos do norte, que teoricamente era uma boa região com mais água do que o reino de Judá. O reino de Judá tinha um deserto muito grande, que é até o deserto onde Jesus teria sido levado para jejuar por 40 dias e 40 noites. Quando Roboão assumiu o reino do sul, Jeroboão estava no Egito, refugiado pelo seu rei, que era Sisaque. Jeroboão organizou uma comitiva que exigia que Roboão cobrasse menos impostos, o que Roboão não aceitou. E 10 tribos decidiram se unir a Jeroboão e o reino foi dividido. Roboão recusou o conselho dos anciãos que diziam para que ele aliviasse o jugo que seu pai havia lançado sobre os israelitas. Mas ele preferiu o conselho dos mancebos que haviam crescido com ele, que diziam para que ele aumentasse esse jugo, ou seja, que aumentasse os impostos. Salomão exagerou e seu filho vai exagerar também. Isso vai causar a divisão do reino. Então, eu coloquei aí um gráfico, a figura que eu encontrei na internet, mostrando a divisão do reino. Israel, a parte mais clara aí ao norte, vai ser o nome dado ao reino do norte. E Judá, o reino do sul. Você veja que a nomenclatura para definir Israel, ela vai ser problemática. Por quê? Hoje nós normalmente nos dirigimos a ele chamando judeus. Porque essas 10 tribos do norte que vão formar o reino de Israel será destruído pelos assírios. E a parte do sul, o reino de Judá, é que vai sobreviver, vai cativo para a Babilônia, mas volta. As 10 tribos do norte nunca voltam. Então, nos dias do Novo Testamento, praticamente existia a tribo de Judá e Benjamim. E haviam outros, como Ana, que era da tribo de Asser, mas as outras tribos não existiam mais. Por isso que o reino de Israel passa a ser chamado o reino de Judá. Porque nesse período, essa parte do sul vai ser chamado de reino de Judá. Eu comento, Jeroboão estabeleceu mudanças religiosas no reino do norte. Olha só o problema. Havia já idolatria em Israel. Essa idolatria de Salomão, infelizmente, o que acontece? Um abismo chama outro abismo. Então, em 926 a.C., quinto ano do reinado de Roboão, ocorreu uma invasão do reino do sul pelo faraó Sisaque. Ele saqueou todos os tesouros do templo, da casa do rei
e até os escudos de ouro que Salomão mandava fazer. A invasão foi uma coalizão de países africanos liderados pelo Egito. Eram 1.200 bigas e 60 mil cavaleiros. Olha, segundo Crônicas 12:3. Com 1.200 carros e com 60 mil cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Bom, essa invasão do Egito, eu digo, tudo indica que ela foi preparada pelo rei do norte, Jeroboão, porque Jeroboão esteve no Egito exilado, ele conhecia Sisaque, e ele sabia também da riqueza de Salomão. Bom, como houve a divisão das tribos, o reino do sul, de uma certa maneira, enfraquece, porque perde os soldados do reino do norte, tá bom? Então vem essa coalizão e acaba por eles vencerem e levarem a riqueza de Israel. Então isso vai ser um baque e vai ser um grande enfraquecimento de Israel. E como, infelizmente, os problemas vão continuar, né? O comentário prossegue. A destruição não foi pior porque Semaías, o profeta, exortou o rei e os anciãos, e eles se arrependeram e humilharam-se. E assim eles não foram destruídos, simplesmente perderam as suas riquezas. Salomão deixou um reino forte e próspero, mas a divisão causou um enfraquecimento, e essa invasão enfraqueceu ainda mais o reino de Judá. Como Jeroboão I, rei do norte, havia habitado no Egito, é possível que ele tenha passado informações para o rei do Egito sobre as riquezas de Judá, o que teria causado a invasão, né? Infelizmente, agora nós vamos ver o reino de Israel enfraquecendo e tribos sendo destruídas, tudo por causa da idolatria de Salomão. E essa idolatria vai permanecer. Ela não vai ser tirada por Salomão ou por Roboão. Ela vai continuar e ela só vai acabar mesmo após o cativeiro babilônio. Até durante o cativeiro babilônio, Ezequiel capítulo 8, ele fala ainda que os que ficaram na terra de Canaã estavam adorando aos deuses pagãos. O comentário prossegue. Roboão seguiu o caminho errado de Salomão, pois edificou altares pagãos. Está em 1 Reis, capítulo 14, 23 e 24. Ou seja, ele edificava, porém também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. O que eram rapazes escandalosos? Rapazes escandalosos eram, o termo hebraico significa, no caso, sacerdotes de Baal. Eles eram chamados de sacerdotes sagrados ou prostitutos sagrados. O israelita que ia adorar Baal tinha relação sexual com esses homens. Veja a que nível chegou Israel. Estava totalmente desviado, né? Pelo menos a liderança. Claro que certamente haviam pessoas fiéis, mas o rei era corrompido, herdando aquela corrupção de Salomão, e acaba levando também para o povo, né? E prossegue, fizeram conforme todas as abominações das nações que Yahvé tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. O projeto de Deus para salvar Israel e ter um povo que fosse exemplo para os outros povos, podemos dizer que até agora não conseguiu. Não conseguiu, porque Davi foi um exemplo num certo ponto, mas precisava de uma continuidade. Mas Salomão não foi, e agora o seu filho, infelizmente, segue o caminho do erro. O comentário prossegue. O reino do norte se corrompeu no governo de Jeroboão, que governou de 931 a 910. Essas datas são sempre aproximadas, irmãos. Vocês vão encontrar várias datas. Eu tenho casos assim que eu cito uma mesma enciclopédia, a enciclopédia da Bíblia de Tenney. Ele, por exemplo, a mesma enciclopédia cita datas diferentes para alguns reis. Eu citei isso no meu livro de arqueologia, falando sobre Sargão I. Então essas datas são aproximadas. Não fique assim, preocupado se você encontrar outro colocando que Jeroboão I governou de 932, 935, e tem datas variadas aí, tá bom?
O comentário prossegue. Os sacerdotes e os levitas deixaram o reino do norte, pois Jeroboão os lançara fora, e constituiu sacerdotes que eram dos mais baixos do povo e que não eram da casa de Levi. Além dos sacerdotes e dos levitas, muitos buscaram ao Senhor e foram para o reino do sul, pois Jeroboão mantinha culto nos altos, mantinha culto aos demônios e aos bezerros que fizera. E Jeroboão teve medo da ida dos israelitas até Jerusalém para cultuarem ao Senhor. Eles poderiam abandonar Jeroboão e entregar o reino a Roboão. Por isso ele resolveu manter o culto do norte, fazendo 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Samaria. Samaria, né, que seria um local da bênção profetizada, né, acaba que se torna um local da concorrência com Jerusalém. Então esse período é um período de tristeza na história de Israel, que se estende até os dias de hoje. Se estende até os dias de hoje. Quando Ezequiel viu o vale dos ossos secos, nós podemos dizer que os ossos começaram a se secar nos dias de Salomão, com a idolatria, e vai prosseguir agora até nos dias de Jesus, quando os ossos estão sequíssimos. E hoje eles estão no processo de recuperação, né? O número 2 vai falar de Abião. Eu vou citar aqui os reis do sul, né, de destaque. Ok? Reinou por 3 anos e andou nos caminhos de seu pai, Roboão, ou seja, vai continuar a corrupção. Nos seus dias, vejam o que Deus diz. 1 Reis 15, versículo 4 e 5. Mas por amor de Davi, Yahvé lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos de Yahvé, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Ou seja, Deus vai manter a sua palavra e vai manter o reino vivo. Vai permitir que ele vá cativo para a Babilônia, mas vai manter o reino vivo. Bom, depois dele, o rei Asa, ali próximo do ano 913 a.C., é um rei que vai reinar por 41 anos e foi um bom rei. Mas ele não tirou os altos, tá ok? Mas ele tirou os rapazes escandalosos, que era uma coisa horrível. O culto de Baal estava estabelecido em Canaã e os israelitas que iam cultuar tinham que ter relações sexuais com esses homens. No Novo Testamento nós vemos, diz a história que o culto a Diana dos Efésios, que é Semíramis, né? Diana dos Efésios, que tinha os títulos de Rainha do Céu, Mãe de Deus e Nossa Senhora, esses títulos serão aplicados a Maria. No culto a Diana, tinha as prostitutas sagradas. Quem ia cultuar a Diana tinha relação com aquelas mulheres, mas no culto a Israel era pior, eram os rapazes escandalosos, que não eram simplesmente gays, como alguns dizem. Eles faziam parte do culto, eles eram chamados de prostitutos sagrados. Por aí nós vemos como viviam os pagãos, e nós vamos entender por que Deus falou que tinha que tirar aquele povo da terra. Ah, mas mandou matar até as crianças. As crianças inocentes, aqueles que eram inocentes, Deus é justo, e eles foram salvos. Mas aqueles que não eram inocentes, eles foram julgados segundo os seus atos. Deus é justo, é assim que ele faz. E Deus tem autoridade para chamar o homem a juízo a qualquer momento da história. Então Deus chamou os cananeus a juízo. A morte é algo terrível para o homem. Parece que é o fim. Mas para Deus não. Para Deus é uma chamada ao juízo. E a humanidade tem que aprender isso. Deus tem autoridade para chamar o homem a juízo a qualquer momento. Tá bom? E vai acontecer isso. Um dia, a Bíblia diz que Deus vai chamar toda a humanidade a juízo. Toda a população da terra será levada diante de um trono. Vai acabar a vida na terra. Isso no final do milênio. Bom, depois vem o rei Josafá. O rei Josafá reinou em Israel por 25 anos, próximo do ano 873 a.C. Foi um bom rei, apesar de fazer aliança com Acabe, rei do norte, e andou nos caminhos do seu pai Davi. Destacou-se por ensinar ao povo a lei do Senhor, mas os altos não foram tirados.
Por que bons reis como Asa e Josafá não conseguem tirar os altos? Os altos foram estabelecidos por Salomão. E é muito provável que as pessoas falavam, quem é você? Você chegou agora, né? Existe uma expressão popular que as pessoas falam para quem chegou agora, comparando com alguém anterior, eles falam, pato novo não mergulha muito fundo, né? Então você fica quietinho no seu canto. Isso aí, por um exemplo, né, foi estabelecido por Salomão, o grande rei. Então talvez seria a razão que eles não conseguiam tirar os altos, e assim eles acabaram mantendo a idolatria, tá ok? Bom, depois de Josafá vem o rei Jeorão, que reina por 8 anos, e esse casou-se com a filha de Acabe, Atália, e vai trazer um grande problema em Israel, porque essa mulher, claro, ela era filha também de Jezabel. Lembre-se que Jezabel vinha dos sidônios. Os sidônios eram os fenícios, os arameus. Eles eram extremamente idólatras, seguiam a religião criada por Nimrod na Babilônia, e havia até sacrifício de pessoas. Então ele retoma toda a idolatria nos altos, né, e o seu pecado resultou num saque por parte dos filisteus e arábios, que levaram tudo da casa do rei. Olha, está só enfraquecendo. O rei do Egito, Sisaque, tomou a riqueza de Roboão. Agora Jeroboão, que já está mais pobre, mas o que ele conseguiu juntar, o que vinha juntando nesse período, olha, nós estamos no ano 857, ok? Então isso significa quase 100 anos depois de Salomão. Eles têm outro saque. Depois vem o rei Acasias, que reinou por 1 ano, tá bom? E quando Atália, filha de Acabe, de Jezabel, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, tentou destruir todos os descendentes de Davi. Olha o resultado do erro de Jeorão casar-se com a filha de Jezabel, porque certamente essa mulher foi instruída por Jezabel, era uma pagã tentando destruir o reino de Israel. O comentário diz, porém Josabate, irmã de Acasias, guardou Joás, que por fim reinou. Atália esteve dominando sobre o reino de Judá por 5 anos. Olha, alguns colocam na história que ela foi como um rei de Israel. Eu coloco ela como uma dominadora, eu não coloco ela na lista dos reis, tá, ok? Eu coloco ela como uma dominadora. Depois Joás reina, e esse foi um bom rei, reinou por 40 anos, de 839 a 800. Ele mandou reparar o templo, entregou as coisas santas que eram consagradas ao Senhor em vasos de ouro a Azael, rei da Síria. Também depois da morte do sacerdote Joiada, envolveu-se em idolatria e não se arrependeu quando o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, para repreendê-lo e ainda mandou apedrejá-lo. E como juízo, Deus permitiu que o exército da Síria vencesse o de Judá. E para completar, os seus servos conspiraram contra ele, por ter mandado matar Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o mataram. Ou seja, um homem que seria um bom rei, mas ele não consegue tirar a idolatria e se envolve na idolatria. E isso vai fazendo o reino enfraquecer. Depois vem seu filho Amazias, que reinou no sul por 25 anos, tá ok? E esse rei, ele reinou cerca de 150 anos após Davi e Salomão. Então, Amazias teve como inimigos os edomitas, com os quais guerreou e venceu, mas de forma inexplicável acabou por adotar os seus deuses e tornou-se idólatra. Ou seja, ele vence um povo e adota a idolatria dele. Amazias acabou escravizado por Jeoás, rei do norte, que atacou Jerusalém e derrubou os seus muros por 200 metros. Então, olha a situação que vai ficar o povo de Israel, como eles estão se enfraquecendo.